Salve galera de boa, eu me chamo Robin, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou trazendo a segunda parte do meu projeto, o projeto Nemesis. No caso é um projeto de Redstone que é um lançador de TNT. Essa é a parte original do projeto. Eu disponibilizei para vocês ela no Google Drive. Ela tem a que eu disponibilizei, ela ainda tem uns erros. No caso, um erro principal que eu acabei de corrigir, no caso que eu descobri agora, é esse erro aqui que eu não vi na hora, que eu não tinha arrumado quando eu disponibilizei para vocês. E meio que agora que eu vi, eu não tinha visto antes. Mas é um erro que dá pra arrumar, só que é meio difícil de você encontrar se você não é a primeira vez de você mexendo na máquina. Mas é só você colocar a redstone aqui e você consegue arrumar. Bom, daí ela também está consertada alguns erros. No caso, o primeiro erro que é o erro no caso um erro que estava tendo lá no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, era o erro de inicialização e desativação, que no caso quando eu ia desativar ou iniciar, ela não tinha uma porcentagem de chance de a cada 5 flashes, duas serem lançadas fracamente, no caso serem lançadas fraco, bem fraco, e o sinal ser bem imperceptível, no caso ser até 2 blocos de redstone. E acontecia tudo na parte de inicializar até a parte de desativação. E no caso, eu arrumei e eu tinha arrumado ontem, só que eu não tinha percebido isso aqui, esse erro aqui também, esse erro ali. E meio que tipo, eu tinha arrumado ontem essa parte aqui, e eu também deixei pra vocês arrumarem essa parte aqui, pra vocês meio que entenderem como que funciona. Que no caso, essa parte aqui foi meio que tipo propositalmente que eu deixei, mas ela funciona mais ou menos assim. Vocês têm que quebrar esses 3 blocos de fio de redstone e vocês vão colocar os seguintes níveis: dois, o primeiro 2 e 3. Por quê? Porque ela vai arrumar, vai consertar um bug que tá batendo no caso de propriedade do pistão, que no caso esse pistão tinha um erro de milissegundos por causa da velocidade que estava sendo ativado, de dele ficar com a propriedade de um pistão comum, que no caso era um pistão normal, um pistão que era só de empurrar. No caso, a diferença entre esse pistão e esse aqui é que esse puxa e empurra, esse aqui só empurra. E então ele ficava ele acontecia um bug do jogo que ele só tinha a propriedade, o jogo identificava que ele tinha a propriedade somente de empurrar. Aí o que aconteceu? Eu descobri uma forma, no caso de ontem mesmo, quando eu gravei o primeiro vídeo, eu já tinha colocado, arrumado essa parte aqui que eu tinha descobrido. E eu meio que eu deixei propositalmente para vocês mexerem nessa parte mesmo, para vocês conseguirem identificar os erros que podem ter. No caso, os erros comuns que podem ter esses erros aqui, tipo de força, de força de inicialização, no caso de força de ativação, que no caso pode ser bem fraquinha ou pode ser bem forte, dependendo muito. E para isso que a gente precisa do repetidor de redstone, para caso o sinal que for enviado para o bloco não ser tão baixo, e caso for baixo, a gente tem um repetidor que vai enviar o sinal forte, e como se fosse bem forte o sinal. Mas enfim, o projeto, para você que não sabe, é um lançador de redstone, um lançador de TNT, que ele inclui, o objetivo dele seria de destruição de qualquer coisa que ficasse ali, no caso de pessoas jogadores com armadura bem forte, ou sei lá, um mob muito forte, no caso por exemplo um Warden. Mas bom, a parte que a gente vai falar agora, que no caso eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona. No caso, essa parte aqui, ela está disponível no primeiro vídeo, no comentário fixado, que vai estar lá no Google Drive, e aí vocês podem baixar. Eu vou postar um vídeo também como vocês podem fazer isso, colocando dentro, como vocês podem colocar dentro no mapa de vocês. No caso, o mapa vocês utilizam, se vocês não forem utilizar o schematic, vocês vão utilizar o bloco de estrutura. O bloco de estrutura, obrigatoriamente vocês teriam que colocar nos arquivos do seu mundo a estrutura, que no caso é um arquivo do projeto aqui, do projeto Nemesis. Mas isso daqui é um assunto para outro vídeo, no caso que eu vou postar ainda. Enfim,
É, esse projeto ele funciona com um método normal, que ele vai ativar, no caso, a ativação é da esquerda e o da desativação é da direita. O de ativar, ele funciona, só você puxar a alavanca, ele vai mandar uma flecha que vai ativar esse sistema aqui e vai ficar ativando um monte de vezes. E ele vai ficar enviando esse sinal de redstone e vai enviar as redstone. Enfim, eu tive que quebrar aqui porque eu esqueci de colocar aquele bloco de novo que eu falei que eu tinha que colocar. Mas enfim, um bloco em questão é um bloco que vocês vão precisar bastante para ele não ficar spamando muito louco, no caso de ficar ativando um monte de TNT ao mesmo tempo. Vocês terão que colocar só um fiozinho de redstone bem aqui nesse funil para conseguir ativar. Mas enfim, o projeto, como vocês viram, é assim. Pelo menos a primeira versão do projeto. A segunda eu estou fazendo ainda, que vocês podem me dar a ideia de que colocar. Mas eu ainda estou colocando, eu estou arrumando algumas coisas ainda, descobrindo alguns bugs. Mas logo eu acho que eu vou disponibilizar para vocês conseguirem usar dentro do mapa de vocês, ou até usar em schematic para colocar em algum servidor. Mas enfim, esse aqui é a primeira versão do projeto. Ele é bem simplesinho, como vocês podem analisar. Não tem parede, não tem muro, não tem outro método de proteção. E aqui também o lançador ele é bem fraquinho, no caso, em questão de segurança. E só tem um lançador, no caso, um compartimento central de lançador de TNT. E ele é bem grande, esse sistema inteiro é grande, mas ele não tem nada de muito especial. No caso, mal conseguiria matar uma pessoa, um jogador com uma armadura de netherite. Então, muito dificilmente você conseguir matar alguém com essa máquina. Você conseguiria somente com alguma upgrade que você pode colocar, ou sei lá, quando disponibilizar aquela segunda máquina, vocês podem colocar, isso aqui vai demorar muito se vocês estão fazendo sobrevivência. Mas o ponto forte dessa máquina é que ela é boa para mineração, como vocês podem ver ao redor, e ela também é boa também para destruir ou matar algum mob que seja bem difícil. Por exemplo, mobs que ela pode matar, que pode acabar matando, eu acredito que seja os mais difíceis de matar. Esses daqui mesmo, os que são mais difíceis para matar por enquanto. Porque eu acredito que pelo menos deve ter outros mobs que são bem difíceis de matar, dependendo bastante. Mas enfim, é só isso, a demonstração dessa máquina. E praticamente é isso. Os únicos blocos que importam de verdade nessa máquina seria a lâmpada de redstone, o alvo, o dispenser, muito dispenser, o bagulho de muitas flechas também, bastante TNT, e eu acho que só mesmo, porque não tem muito especificações nessa máquina, mas ela também é bastante útil caso você for fazer para matar alguém que é muito forte no servidor ou no seu mapa, ou sei lá, se você for fazer de trap mesmo, que vai ser muito zoado também. Mas o ponto fraco dessa máquina, além dela ser inútil praticamente contra pessoas muito fortes de alguns servidores ou no seu mundo mesmo, ela é bem inútil também em questão de segurança do interior dela. No caso, o interior seria a parte de cima que está bem fora, está bem mal coberto. E é bem paia isso, porque realmente é uma questão que pode ser muito crucial para algumas coisas. Por exemplo, um exemplo bem básico, caso você for fazer essa máquina bem baixo, por exemplo, aqui ela tem um grande risco, uma grande probabilidade de se autodestruir, no caso a TNT ser lançada para cima e ela acabar explodindo o sistema. E acaba que é muito paia, porque você meio que demora muito tempo para conseguir esses blocos e demora bastante para conseguir fazer. Mas querendo ou não, é uma coisa da hora pra fazer, pra trollar ou pra matar. No caso é a primeira versão, porque a segunda versão que eu vou mostrar pra vocês, essa versão sim é muito perigosa. Então, realmente. Agora, bem-vindos ao Projeto Nemesis versão 2, ou Projeto Nemesis V2. Essa versão, ela usa bastante mesmo TNT.
no caso ela utiliza bastante, muita mesmo TNT. No caso, como vocês podem ver, ela aumentou, triplicou o tamanho. E temos algumas especificações aqui que são muito importantes para você, caso você for fazer. Tipo, se você tiver com esquemático, acho que é até de boa, mas caso você for fazer e não tiver bloco, é necessário você pegar alguns blocos específicos. Por exemplo, TNT, a lâmpada de redstone. Esse carrinho aqui, no caso, esse carrinho com barco é muito útil também, porque além do barco aumentar a velocidade do carrinho, os carrinhos com o trilho detector, quando eles passam por cima, ele envia um sinal. Esse sinal ativa e desativa muito rapidamente todo o sistema aqui. No caso, o sistema que ativa é a parte central, que envia um monte de TNT no meio da construção e que também envia para cá também na compartimento de TNT lateral. Então a única parte que acho que dá pra dar uma burlada de vez em quando seria essa parte aqui, porque ela não é conectada no sistema central nem no sistema lateral esquerdo, no sistema lateral direito, desculpa. E praticamente ela é conectada sozinha. A única diferença é que ela é conectada direto no cabo, praticamente no cabo que, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é a tomada. Quando ela liga, meio que a tomada liga e acaba que funciona, por exemplo, ela liga e meio que tipo, como que eu explicar? Desculpem, é que eu tô pensativo agora pra falar. Bom, ela liga e quando ela liga, ela precisa exatamente ter eu esqueci de fazer um bagulho, peraí. Já voltei, galera. Então, galera, voltei. Então, o vídeo, eu não sei se ele pausou ou não, mas eu acho que pausou. Mas eu arrumei aqui o negócio que eu tinha tirado, que eu não sabia pra que servia direito, que eu não lembrava pra que servia. Eu acabei tirando ele porque pensando que ele não fazia nenhum efeito, mas ele realmente faz. No caso, ele faz efeito aqui pra ativar e desativar essa lâmpada. No caso, ela é bem útil pra ficar ativando e desativando esse sistema. No caso, ele vai ficar puxando e despuxando aqui, no caso. E vai ser mais ou menos igual essa parte aqui. Só que a diferença é que essa parte alimenta todo esse sistema, incluindo o sistema lateral direito. Mas enfim, vamos para a parte que interessa. A parte que interessa, no caso, são os lados laterais agora, que são novos, que eu coloquei. E também a parte central que eu aumentei. No caso da parte central, eu aumentei esse lado e esse lado aqui. Essa parte continua a mesma. E a parte que eu mostrei no vídeo anterior também, no comecinho desse projeto, na versão nova, no caso do upgrade, é essa parte aqui que estava aqui. Pelo menos eu acho que estava aqui sozinha. Eu não lembro se tinha essas duas outras partes, mas eu acredito que não. E essas duas partes, juntamente com esses lados aqui, foram adicionados e elas fazem um grande impacto realmente. E quando eu falo impacto, elas impactam mesmo, muito mesmo. Por questões assim, tipo de ajudar a destruição total. No caso, elas ajudam a matar qualquer coisa. E isso é muito top, porque elas funcionam como um boost. No caso, uma melhoria temporária. Uma melhoria temporária que, no caso, ajuda a fazer com que a destruição seja mais forte e o dano corrido ali seja muito mais forte. No caso, uma coisa que eu classifiquei, que eu não cheguei a comentar, é que aquela máquina, a original, ela tem um dano, no caso, uma tabela assim que eu criei, que no caso o dano seria mais ou menos de 4.5, e essa aqui tem um dano de 9.8 no caso, porque vocês já vão entender o motivo. Mas aquela máquina, ela não consegue matar quase nenhum mob que seja tão forte. No caso, como vocês perceberam, um golem, eu acho que ela sai vivo. Só que um Arden sai vivo. Uma pessoa com armadura de proteção 4 ou proteção contra explosões sai viva. A única coisa que acontece naquela máquina é que ela lança bem alto, ou que se o mob não conseguir ser arremessado, ela meio que tipo, tem que fazer um monte de explosão mesmo para conseguir matar o mob, ou empurrar ele bem alto para conseguir morrer, dependendo muito do mob. Mas enfim, a parte que importa no caso seria a pontuação dessa nossa, a pontuação dessa máquina seria
que importa realmente é a pontuação dessa máquina, que no caso define a força dela. No caso a força mata qualquer pessoa, qualquer jogador com uma armadura de netherite, com armadura no máximo de proteção 4 ou proteção de explosões no máximo. No caso não precisa ser no máximo, eu quero dizer no máximo um encantamento. Um encantamento no máximo, tipo, proteção no caso o máximo dela é 4. Então não seria só esses encantamentos no caso. Mas enfim, aqui seria a área de ativação. Como se vocês viram o segundo vídeo, essa área, ela meio que tipo tinha dois receptáculos, no caso receptáculos ativadores, no caso seriam um suporte de livro. E esses livros, esse suporte de livro, eles mandavam um sinal. Eu removi o segundo porque o segundo não fazia nenhum efeito quase. Qual fazia o efeito? Somente esse daqui. E esse aqui faz um efeito básico, no caso, que ele ativa praticamente o sistema inteiro. E eu já vou mostrar pra vocês como que ele ativa. No caso nós temos dois métodos de ativação. Um no caso que é bem muito eficiente, que no caso ele ativa esses dois lados aqui, juntamente com o central. E esse aqui que só ativa o central, e eu acredito que esse aqui. Quer dizer, esse aqui nem ativa direito porque ele não funciona. Mas na real acho que funciona assim, mas demora bastante para chegar o sinal até aqui, então enfim, esse daqui funciona, é o sistema mais primitivo de ativação, e aquele ali é o novo, o que funciona bastante, o que tem mais eficiência até agora. E esse aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito da hora, que no caso vocês vão entender porque 9.8 de dano. Vou summonar um Warden. Esse Warden vai ficar aqui. E eu vou summonar 2 na real, para ter um desafio maior. 3 no máximo. Agora eu vou ativar a máquina e vocês vão compreender por que ele tem uma classificação tão alta assim de dano. Olha, a TNT caindo. Nossa, eu volto a tentar agora, que tá aqui agora. Enfim, é praticamente isso. Mata até o Wardens. No caso, matou 3 em alguns segundos só. E esse é o ponto fraco, porque ele literalmente, quando é um mob que tem muito coração, ele mata com muitos segundos. Tipo, no caso o ponto fraco seria que ele demora muitos segundos pra matar. No caso, no máximo, eu não contei agora, mas eu acho que vai estar no vídeo aí, contagem. No caso dá pra contar pelo número do vídeo. Mas enfim, esse é o motivo porque ele tem classificação de 9.8, porque literalmente é um projeto que, a versão do projeto que deu mais certo até agora. Mas enfim, como eu tava falando, sobre o projeto agora em questão, esse projeto aqui ainda está em desenvolvimento. Eu ainda não consegui terminar ele. Eu ainda tenho ideias para colocar. E caso vocês tenham alguma ideia para mim tentar colocar aqui, porque tentar é uma palavra ainda fácil de falar, porque tem que ter uma ideia muito genial assim para colocar. Não estou subestimando vocês no caso, mas realmente é bem difícil de colocar alguma coisa aqui, porque só para mim colocar esse sistema aqui já foi de quebrar a cabeça, porque eu tive que arrumar um monte de coisa ainda e tava tendo erro ainda e se autodestruir ali embaixo ainda. Mas enfim, caso vocês tenham alguma ideia bem boa, pode ser ideia de ativação, tipo de demonstração de ativação, ou sei lá, tempo de recorde, sei lá, alguma coisa assim, vocês podem mandar aí nos comentários. Caso você tenha gostado do vídeo também, e você quer acompanhar outros projetos também que eu vou fazer, ou alguns vídeos do canal aí, você pode mandar aí nos comentários e se inscrever também, para ajudar nós. Mas enfim, galera, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Eu vou atualizando ele mais depois. Mas enfim, é só isso mesmo. E até mais, galera. Falou!